Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um grande evento da pós-graduação da Anhanguera. Hoje um evento internacional, professor Antônio Teodoro, uma palestra muito esperada pela pós-graduação. Esse é um dos primeiros presentes da pós-graduação. Semana que vem nós temos a Semana da Pós, temos aí grandes eventos, grandes nomes e vamos inaugurar aí o nosso ciclo de palestras no Facebook de 2013 com uma palestra internacional com o professor Antônio Teodoro. O professor Antônio Teodoro, vou ler aqui o grande currículo dele. Ele é professor catedrático da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, doutor em Ciências da Educação pela Universidade Nova de Lisboa, professor de Sociologia da Educação e Educação Comparada, diretor do Instituto de Educação e Centro de Estudos de Intervenção em Educação e Formação da Universidade Lusófona, vice-presidente do Comitê de Investigação de Sociologia da Educação da Associação Internacional de Sociologia, cofundador do Instituto Paulo Freire de Portugal, coordenador da Rede Ibero-Americana de Investigação em Políticas de Educação, foi membro do Comitê Europeu da Confederação Mundial das Organizações da Profissão Docente, membro do Comitê Europeu da Internacional da Educação, diretor da revista Lusófona e ele é autor de vários livros, dentre eles, nós temos aqui Educação em Tempos de Globalização Neoliberal, os novos modos de regulação das políticas educacionais. E temos também, que nós vamos colocar aí na telinha para vocês verem, o outro livro do professor, Organizações Internacionais e Modos de Regulação das Políticas de Educação, Indicadores e Comparações Internacionais, dentre outros inúmeros títulos. Boa noite, professor. Seja bem-vindo para a nossa palestra, Desafios da Educação do Século XXI. Boa noite, Cláudia. Em primeiro lugar, permita-me agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje convosco e, sobretudo, estar com os estudantes que em toda a parte do mundo, em particular no Brasil, sei que também estão alguns a assistir em Portugal e, sobretudo, agora aqui saudá-los e esperar que esta nossa conversa, que tem e pode ter também questões vindas pela internet, seja esclarecedor e seja um bom momento de debate intelectual. Muito obrigado. Nós da pós-graduação é que agradecemos, professor, a sua vinda. E vamos começar então o nosso bate-papo. Você que está aí assistindo a gente pelo Facebook, podem encaminhar perguntas a qualquer momento no campo de comentários que nós aqui repassaremos para que o professor as respondam. Professor, vamos falar sobre os desafios da educação no século XXI. Qual seria o nosso grande desafio ou os grandes desafios da educação no mundo, na Europa, no Brasil? Acho que diante de um mundo da mundialização do capital, a gente tem uma vertente que é comum a todos os países. Permita-me, digamos, em primeiro lugar, situar um pouco este tema. Quando eu propus, a partir do desafio que me foi feito, eu procurei responder à seguinte questão: o que é que as ciências sociais, o que é que as ciências da educação podem dizer à sociedade, podem dizer aos decisores políticos, aos pais, aos encarregados de educação, aos responsáveis locais pela educação, sobre alguns dos grandes desafios com que as sociedades contemporâneas, com diferentes níveis de desenvolvimento, é certo, estão confrontadas hoje. E é um pouco, e como eu nos últimos anos, nos últimos 10 anos, tenho vindo a coordenar uma equipa de cientistas sociais muito vasta, de mais de 100 pessoas, sobretudo europeus e latino-americanos, propus-me conversar um pouco a partir destes dados da experiência, que são ao mesmo tempo do campo da investigação científica, mas também da intervenção e do conhecimento local. E aqui talvez seja importante começar por sublinhar o seguinte aspecto. A educação, há um século atrás, era sobretudo uma questão de natureza pessoal, do plano doméstico das famílias.
transformou-se nos tempos de hoje numa grande questão social e política. Passou a estar no centro das estratégias de desenvolvimento. Passou a estar no centro do debate público. Esta é uma característica nova, uma característica, no fundo, em que a educação interessa a toda a sociedade. Já não é apenas aos professores, aos técnicos de educação, aos estudantes, mas toda a sociedade, de alguma forma, está envolvida e que trouxe para a praça pública o debate educativo. O segundo aspecto é o seguinte: nós assistimos a um paradoxo, que é o de, por um lado, todos desejarem mais educação, todos depositarem na educação, na formação, na investigação científica, na inovação, grandes expectativas, terem e colocarem estas questões como prioridade, mas ao mesmo tempo, em muitas partes do mundo, sente-se que as coisas não vão bem e é por vezes muito crítico relativamente à atividade nas escolas, dos professores, das universidades, da própria investigação científica. Portanto, temos este paradoxo, por um lado, desejarmos mais educação, mas sermos críticos relativamente ao que está. E estes dois aspectos obrigaram-nos, esta equipa em que eu tenho trabalhado, a refletir um pouco onde estão os pontos críticos, onde é que nós podemos encontrar aqueles aspectos onde se concentram o maior número de problemas e de contradições. Num projeto recente que nós apresentámos e onde tivemos que sistematizar isto, apresentámos cerca de uma dúzia desses problemas e que eu me propunha como ponto de partida para eventuais questões. Eu sei que na divulgação desta nossa conversa foram sublinhados 4 deles e eu gostaria, de qualquer forma, de começar por os situar. O primeiro desses pontos críticos é a sensação de esgotamento do modelo escolar. A escola que nós temos é uma realidade relativamente recente, que foi criada, o seu modelo, entre os séculos XVI e os séculos XVII, a partir da sistematização realizada por uma ordem religiosa, os jesuítas, e que tem como centro do modelo, pode ser resumido na seguinte frase: ensinar a muitos como se fosse um só. Vivia-se na época um tempo em que era necessário alfabetizar, em que o domínio da escrita era necessário para um maior número de pessoas, por causa do comércio, depois mais tarde pela industrialização, por todas as questões, pelo desenvolvimento cidadão, etc. Por todas as questões. E então foi sistematizado um conjunto de regras que permitiam a alguém, a um professor, podemos chamar, ensinar a muitos como se estivesse a ensinar apenas a um. Aquilo que nós hoje chamamos as classes. Podem ter 200 ou 300, ou que podem ter 7, 8, 9, 10, 15, 20 numa sala de aula. A educação da escola tornou-se num instrumento de generalização da escrita e depois, mais tarde, com a criação dos Estados-nação, da criação de uma identidade nacional. Este modelo de ensinar a muitos ao mesmo tempo, de uma forma igual, está hoje questionado. Questionado pela entrada na escola de novas camadas sociais, de crianças provenientes de meios sociais distintos,
com problemas de natureza física ou motora, podem ser cegos, podem ter doenças como o síndrome de Down, etc. E, digamos, a sociedade defende hoje que todos devem entrar na escola. E, portanto, criou-se uma questão nova, de alguma forma, onde, no fundo, todos os problemas sociais se vieram a tornar também problemas escolares. E, portanto, este processo de massificação de uma escola para todos está, ao mesmo tempo, a criar esta sensação de esgotamento de um modelo que tem 200, 300 anos, que foi criado para responder a determinado tipo de problemas e que nós hoje sentimos que já não responde a esta enorme diversidade e às expectativas dos jovens. Há uma coisa que na sociologia nós constatamos. Os jovens, em geral, gostam muito da escola, mas como espaço de socialização. Uma parte importante deles detesta o que se passa na sala de aula. Uma parte dos jovens tem uma enorme expectativa em aprender a ler, em aprender os números, a matemática. Passados poucos anos, detesta ler e detesta a matemática, aliás, um dos grandes problemas aqui no Brasil. O que é que a escola faz para no fundo, ter matado, ter morto essas curiosidade natural dos jovens? Esse é um dos grandes problemas críticos. E esse, professor, é um problema crítico geral ou é um problema pontual do Brasil? É um problema que na Europa nós também... Não, é um problema, penso que geral, é um problema do modelo escolar. Obviamente que tem níveis de acutilância diferente de região para região, mas nós hoje assistimos, mesmo em escolas com crianças originárias da classe média, das classes altas, já um certo desinteresse pelas formas tradicionais da escola e que são substituídas pelos novos meios de comunicação e onde a escola, como nós dizemos em Portugal, utilizando uma expressão africana, é bué de chata, é muito maçadora da forma como se desenvolve. Este modelo escolar que muitos educadores, entre os quais Paulo Freire, criticaram, chamando-lhe educação bancária, é um modelo que nós sentimos que se está a esgotar e que se esgota com a entrada de todas as crianças, de todos os grupos sociais na escola. Um segundo problema crítico que é detectado e diferente de país para país, de região para região, é uma tensão muito grande entre educação e emprego. Por exemplo, na Europa, o desemprego dos jovens até os 35 anos é duas vezes mais do que a média nacional. Em Espanha, por exemplo, 50% dos jovens não têm emprego, dos jovens até os 35 anos. Em Portugal, anda nos 35%. No Brasil não é o caso, mas o que nós assistimos, tendencialmente, é que existe um discurso de mais e mais educação, mas, ao mesmo tempo, o tecido produtivo não responde a isso. Vocês no Brasil já têm algumas regiões, por exemplo, um excesso imenso de licenciados em Direito ou de bacharéis em Direito, de formados em ciências jurídicas em determinadas áreas. Portanto, há uma tensão muito grande entre educação e emprego, particularmente grave neste momento na Europa, mas que atinge outras regiões e mesmo aqui no Brasil, diferente de região para região, mas esta tensão é uma tensão muito, muito presente. Um terceiro aspecto é que se liga depois a outros, é o seguinte. Nós trabalhamos ainda, por exemplo, na aprendizagem da leitura e da escrita, do cálculo,
com métodos muito adequados. Claro que nem todos os professores trabalham do mesmo modo, mas a generalidade dos professores trabalha com métodos que são muito semelhantes há décadas. Os conhecimentos das neurociências, dos estudos da cognição, os conhecimentos da própria antropologia cultural têm pouca uso, são pouco trabalhados por aqueles que estão na educação. E, portanto, nós continuamos, no fundo, a ensinar com teorias e práticas que que fazem muito pouco uso do que a investigação científica das últimas décadas trouxe nestes campos da aprendizagem. Há um descompasso entre teoria há um descompasso prática entre áreas do saber. Uhum. Por exemplo, hoje, as grandes teorias da aprendizagem, do Piaget, do Vygotsky, do Brunner, tudo isso, foram construídas quando nós sabíamos muito pouco sobre o cérebro. Hoje sabemos ainda pouco, mas já sabemos muito mais. O que é que esse conhecimento traz de novo para os modos, para o trabalho concreto do cotidiano? Há uma distância imensa e há um enorme trabalho a fazer de ligar, por exemplo, as neurociências, a cognição, os trabalhos da cognição, com o trabalho da aprendizagem. Como é que se aprende hoje? Esta geração nova, estas crianças que nasceram no meio do computador, que nasceram com o celular, que nasceram com o instantâneo da mensagem. Como é que elas aprendem? Porque depois elas chegam à escola e a escola ignora isso. E regressa a um mundo completamente distinto. Coloca todo mundo enfileirado. Enfileirado e não só. E com o quadro, mesmo quando tem um quadro interativo, utilizando de uma forma tradicional. Portanto, há neste momento um enorme esforço de diálogo que pode ser feito entre vários campos científicos, das neurociências à antropologia cultural, para nós compreendermos melhor esta questão que é da aprendizagem, da sala de aula e, sobretudo, a uma questão que é fundamental na aprendizagem, que é o problema da curiosidade. Como é que nós despertamos, mantemos a curiosidade própria dos jovens? O Paulo Freire tinha uma frase, um princípio que é fundamental. Ninguém ensina nada a ninguém, mas ninguém aprende sozinho. Nós aprendemos uns com os outros, mediados pelo mundo. Isto é, como é que nós podemos estabelecer este diálogo, e este diálogo, que não é só dos pedagogos, é um diálogo que tem que ter o contributo de outras áreas científicas. Professor, vou interrompê-lo só um pouquinho, porque nós temos aqui duas perguntas que eu acho que são perguntas semelhantes, da Rafaela Alcântara, lá de Paraíso, e da Camila Pereira, de Nioaque, que é lá no Mato Grosso do Sul, né? As duas perguntam, né, no mesmo sentido. Diante das questões, né, dos desafios da educação no século XXI, né, quais são esses grandes desafios, quais seriam essas grandes metas, né, para a educação no século XXI? Que é a grande pergunta da sua exposição hoje. Né? Numa conversa que há pouco tivemos, eu dizia o seguinte: o grande desafio, por exemplo, numa sociedade como a brasileira, o Brasil não é propriamente um país, é um continente, com enormes desigualdades, com realidades muito distintas, desde a Amazónia ao Rio Grande do Sul, tem realidade. E, portanto, as exigências para olhar o Brasil são muito maiores do que para olhar países como, por exemplo, a Finlândia, que tem uma sociedade muito coesa, são 5 milhões de habitantes, etc. Portanto, ou seja, os instrumentos da ciência têm que ser mais rigorosos e que, muitas vezes, a transposição do que se passa no exterior para
à realidade brasileira, torna incompreensível essa realidade. Mas eu dizia que a grande questão que provavelmente o Brasil está confrontada é neste processo de massificação, de entrada na escola de todos os jovens, de todas as camadas sociais, de todas as regiões do país, como é que essa entrada na escola se faz com exigência. Alguns dirão com qualidade. Eu não gosto da expressão da qualidade, porque a expressão da qualidade traz um debate ideológico muito interessante, e que desvia a questão, mas é o seguinte, a questão central é esta. A escola, quando era apenas para alguns, desenvolvia um conjunto importante, nomeadamente a escola pública, de aprendizagens. Porquê que agora, quando é para todos, isso não se passa? A grande dificuldade não é ensinar os melhores. A grande dificuldade está em pegar em jovens de meios populares, que não têm um livro em casa, que não têm hábitos de leitura, cujos pais não andaram na escola, é tornar fazer com que esses jovens gostem de ler, compreendam a matemática, compreendam uma pintura, passem da música, desta música brega, a uma música trabalhada, que pode ser erudita, mas pode ser a boa música brasileira que existe, mas que, portanto, que cultivem o seu ouvido musical, que saibam olhar para um quadro e compreender um trabalho abstrato. Portanto, esse é o grande desafio. Como é que, hoje, estando estes milhões todos de brasileiros, a escola é exigente. E a escola do povo deve ser exigente. A escola do povo não é a escola que é fácil. Não é a escola onde se aprende apenas o essencial. Isto é, o povo tem o direito de incorporar no seu conhecimento a grande música, a grande filosofia, a grande literatura. O povo brasileiro tem o direito de ler Machado de Assis e de compreender. O povo brasileiro tem o direito de compreender uma obra de arte, de ir a um museu da língua e gostar de ver o que se passa. É essa o grande desafio. Como é que este processo de massificação, que é uma massificação não apenas na educação fundamental, é também já na educação básica média, mas é também já nas universidades. As universidades brasileiras já não têm apenas elites, já têm muitos trabalhadores com enorme sacrifício, estão em regime pós-laboral. Como é que essas faculdades, como é que esses centros universitários, que não são as federais, podem ter iniciação científica? Como é que esses estudantes podem ter bons professores? A vossa rede, que está aí espalhada um pouco por todo o Brasil, como é que esses vossos estudantes podem ter, no fundo, uma igualdade de oportunidades? E aí eu acho que a gente toca em um outro ponto, né, professor, que também é um grande desafio, que é a formação dos professores. Sim. É como formar esses professores para dar conta, né, desse outro processo formativo que é o da educação básica, né, da educação fundamental. Na conversa que nós tivemos antes, eu chamava a atenção que os professores vivem uma enorme contradição. Toda a gente, e aqui no Brasil isso é muito evidente, considera que ser professor é muito importante. É uma profissão de grande risco, de grande esgotamento mesmo, mas uma profissão fundamental para o futuro do Brasil. Mas isso por um lado. Mas por outro lado, paga-se muito mal aos professores,
ou alguns professores, porque há professores bem pagos, mas os professores que estão na base, na sala de aula, são muito mal pagos, têm muitas vezes que ter 2, 3 trabalhos para sobreviver, e têm, muitos deles, nomeadamente na escola pública, nem todas as escolas públicas, em muitas escolas públicas, muito más condições de trabalho. Portanto, ou seja, há que resolver essa contradição, e eu costumo, aliás, dizer que é melhor não dizer, não estar tanto a dizer bem dos professores e dar melhores condições de trabalho e, portanto, criar efetivas condições de trabalho. Nessas condições de trabalho há também o problema da formação. E a formação de professores, eu sou muito crítico da formação de professores que se faz no Brasil, que se faz em Portugal, que é uma formação que dissocia a teoria da prática. As escolas de formação de professores, diferentemente, por exemplo, do que aqui no Brasil se está a fazer em campos como a medicina e outras áreas da saúde, estão a desenvolver formas de formar que liga estreitamente os saberes práticos com os saberes teóricos. Na generalidade, a começar pela minha universidade, a formação é primeiro teórica, depois faz-se um estágio e depois vai para a prática. Nós sabemos que isso não é assim. Quando isso acontece, os professores vão reproduzir aquilo que a sua experiência de estudante. E, portanto, reproduzem formas de educação bancária, transmissiva, etc. Portanto, eu penso, tenho defendido, essa é uma das minhas grandes batalhas, não é mais formação de professores, é profundas mudanças na formação inicial e na formação continuada, que tenha em conta, repito, sobretudo os contextos de trabalho, uma formação a partir dos contextos de trabalho, uma formação a partir dos problemas práticos que são colocados hoje na gestão de uma sala de aula, e é a partir dessa formação é a partir desses problemas que se pode desenvolver uma formação onde, nomeadamente, o olhar do pesquisador pode gerar reflexão sobre as práticas. O professor não é uma tábua rasa. Aprendeu, esteve na escola. Mas é a partir dessa experiência que se pode reconstruir outras formas de trabalho que tenham em conta, sobretudo, mudar este modelo. Eu não posso hoje trabalhar dando aulas, ensinando a todos ao mesmo tempo, do mesmo modo. Eu tenho que diferenciar. Mas eu, para diferenciar, também tenho que ter condições. Não posso ter 600, 700 alunos. Tenho que conhecê-los, tenho que ver a melhor estratégia para que todos aprendam. Desde a criança que tem o síndrome de Down, ou cujo objetivo é apenas ou fundamentalmente o ganhar autonomia, até aquela criança sobredotada que pode ser um grande gênio na matemática. Professor, temos uma pergunta aqui do Rafael Medeiros. Ele pergunta o seguinte: até que ponto a tecnologia é importante na educação para esse grande desafio que é o século XXI? Quando nós falamos em mudanças educacionais, muitas vezes aparece a questão da tecnologia como a resolução dessa mudança. Muitas vezes os próprios governos também utilizam a tecnologia como o centro dessa mudança. É mais fácil comprar computadores, mais fácil comprar quadros interativos que mudar as práticas dos professores. O centro da mudança é sempre o ser humano. É sempre o professor nas suas práticas. Nós podemos ter um computador e utilizá-lo como uma máquina de escrever. Nós podemos ter um quadro interativo e não utilizar a sua interatividade. A grande questão é que estas novas tecnologias podem tornar mais fácil a diferenciação. Um exemplo. Um dos maiores pedagogos do século XX, e que aqui no Brasil, infelizmente, é pouco conhecido e praticamente não trabalhado nas escolas de formação, é Célestin Freinet, um educador francês, um professor de ensino primário, que deixou uma obra notável. Fantástica. O professor Freinet
trabalhava com duplicadores a álcool. Hoje, um computador, uma impressora barata faz isso de uma forma melhor. O centro não está no utilizar o duplicador a álcool ou no computador. Está em o professor saber utilizar o texto livre, saber organizar a sala, não com as crianças todas em fila, mas em grupos, estruturar o trabalho por centros de interesse e de aprendizagem, organizar a sala de modo cooperativo. Esse é que é o centro. As novas tecnologias facilitam isso. Isto é, o Frené hoje teria muito mais meios para organizar a sala de aula e para gerar, por exemplo, a interatividade. Uma das coisas que ele defendia era a imprensa na escola, para poder ser enviado para outras escolas, para receber a imprensa. Você está a ver hoje com os jornais eletrónicos, com a internet, com o e-mail, com os bate-papos, a riqueza que pode ser feita. Mas a questão não está nisso. A questão não está no computador, está em utilizar ou não. Hoje assistimos muito a uma questão que é o seguinte: a escola continua a ensinar tradicionalmente. O uso destas tecnologias faz-se em casa ou pelos jovens individualmente. Então, um dos grandes desafios refletir sobre essa como é que isso se incorpora na sala de aula. Mas aqui com um problema também muito grande, isso não é favorável à escola, que é o seguinte: a aprendizagem é um trabalho moroso, às vezes doloroso, isto é, eu não tenho estas teorias em que diz que o aprender tem sempre que ser prazeroso, isso, eu não partilho dessas teorias. Eu costumo sempre dizer que aquilo que muitas vezes nos dá mais gozo é aquilo que mais nos custa alcançar e, portanto, muitas vezes alcançar o domínio de uma equação, o conhecimento de um autor, não custa e exige esforço, E a escola deve treinar para o esforço, porque a vida não se faz sem esforço. Mas nós, quando somos curiosos, temos a curiosidade e queremos saber, admitimos esse esforço. O problema não está no esforço, o problema está em ganhar, em criar essa curiosidade para que... E não é só criar essa curiosidade, é dar sentido às aprendizagens. Os jovens olham muitas vezes para as aprendizagens e dizem: mas para que é que isto serve? E, portanto, nós temos que dar sentido às aprendizagens. E, portanto, hoje um grande desafio da pedagogia é precisamente dar sentido às aprendizagens. Quando nós estamos a dar um programa de história, quando estamos a dar um programa de matemática, quando estamos a trabalhar um autor na literatura, sei que é um dos seus interesses, aquilo para que é que serve? Qual o seu... Os jovens que questionam isso. E, portanto, e para evitar eles, no fundo, o que é que depois separam? A sua vida privada da vida da escola. E isso é, provavelmente, como é que nós, no fundo, incorporamos até muitas das tecnologias que eles usam, pelo menos aqueles que têm acesso, mas podem ser usados na sala de aula. Os professores não gostam muito das tecnologias na sala de aula. Os professores não gostam, há algumas investigações sobre os assuntos. Por um lado... E os professores não gostam... geral, assim, na Europa você não se pode falar dos professores em geral, porque há professores e professores. Portanto, mas aquilo que nós sabemos de investigações... Porque no Brasil a gente tem justamente essa investigação, a gente percebe que há uma dificuldade muito grande dos professores em introduzir, trabalhar e organizar o trabalho na sala de aula, né, com a inserção das tecnologias.
E na isso Europa, é geral. Na Europa, nos Estados Unidos, há investigação sobre o assunto. Há uma investigação clássica de Larry Cuban, que é um grande cientista social, sobre a Califórnia, em que ele mostra que os milhares de computadores que foram distribuídos pelo governo, 3 anos depois, estavam todos encaixotados e já desatualizados, porque eram já modelos que ninguém utilizava, precisamente porque os professores não viram nenhuma utilidade em os utilizar na sala de aula. Há algumas hipóteses, alguns estudos que mostram, em primeiro lugar, isto é, um professor, para usar as tecnologias, tem que estar consciente de que a maioria dos seus alunos as vai utilizar melhor do que ele. E, portanto, todos aqueles professores que pensam que eles é que sabem e os alunos é que aprendem, não aceitam as tecnologias. Porque eles vão ser confrontados com uma situação em que o estudante tem mais competências do que ele. E, portanto, os professores que usam as tecnologias são aqueles que são capazes de perceber que a relação de aprendizagem é uma relação em 2 sentidos. E que eles podem aprender com os estudantes no campo das tecnologias, mas que eles têm um conhecimento que os estudantes não têm. Que a aprendizagem é colaborativa. É colaborativa. E, portanto, os professores, há uma parte dos professores, todos aqueles que ainda têm a concepção de que o professor é aquele que ensina e o estudante é que aprende, e que não admite esta relação num sentido e noutro, têm grande dificuldade. Em segundo lugar, é o seguinte, que era aquilo que eu há pouco estava a dizer. Os computadores, estas novas tecnologias, as tecnologias de informação e de comunicação, introduzem o instantâneo. Não tem... e o tempo de aprendizagem não é o instantâneo. O tempo de aprendizagem é o outro. Portanto, há aqui um conflito entre tempos que é necessário ser resolvido e é necessário encontrar... por exemplo, eu vou dizer uma coisa que pode escandalizar muito, mas há seminários em que eu dou, a nível de mestrado e doutorado, em que eu digo aos estudantes: fechem todos o computador. Não autorizo que o computador esteja aberto. Porquê? Porque há momentos em que é necessário um esforço de concentração para utilizar um argumento. O computador, por exemplo, aberto, o que é que significa? Significa que muitos estão a fazer outras coisas, portanto, estão a dispersar-se, estão a ver o seu e-mail, estão a ver outros sites, etc. E, portanto, há momentos em que é, por exemplo, eu tenho como um princípio base que não há celulares na sala de aula. Não há celulares na sala de aula. A sala de aula é um momento de concentração. Porquê? Porque a aprendizagem implica a aprendizagem, e então, a determinado nível, é a busca de argumentos para compreender algo. De conhecimentos, mas conhecimentos que nos dão argumentos para responder a uma interrogação. E isso é um trabalho que exige concentração. O que não é fácil, porque nós hoje vivemos um tempo, e nós vemos isso até como adultos, que estão numa reunião permanentemente a enviar mensagens, que não desligam o celular, que estão aqui, mas estão a pensar noutra questão. Ou seja, isso é que este instantâneo da mensagem existe também os momentos de reflexão e de concentração. E a escola tem que ser um desses momentos. Eu não sei, eu estava aqui a dizer que há alguns outros problemas críticos. Um deles é um problema clássico e que no Brasil, então, é um dos problemas cruciais. É o problema das desigualdades dos resultados. O Brasil, por exemplo, que apresenta muito maus resultados nas comparações internacionais, nomeadamente no PISA, que é um programa de avaliação dos estudantes, está em 57º, se não me falha a memória, nas aprendizagens na matemática, na língua portuguesa e nas ciências.
Mas, portanto, apresenta resultados muito fracos nesses campos. É, sobretudo, um país muito desigual. Porquê? Porque há um grupo de estudantes que têm até resultados na média, mas depois têm outros que estão na escola longos anos para terem a Bolsa Família, a Bolsa Escola, para poderem vir ter uma alimentação melhor. Isso é importante, mas não chega. O grande desafio da escola é deixar de ser uma instância assistencial para ser uma instância de aprendizagem. A escola brasileira fez um enorme percurso. Foi colocar hoje 97%, se não me falha a memória, dos jovens no ensino fundamental, naquilo que é até os oitavo, nono ano, oitavo. É fundamental, mesmo que eles aprendam muito pouco. É mais importante do que eles não estivessem. Estar naquele espaço. Estar naquele espaço, mas isso não chega. Aí, professor, eu vou só aproveitar que nós estamos no assunto. A Ana, ela pergunta o seguinte, as políticas nacionais voltadas para a educação, no caso brasileiro, estão de acordo com as necessidades dos estudantes? Elas atendem às demandas futuras do país e do mundo? Então, acho que vai ao encontro justamente do tema. Como eu disse, é muito difícil falar em Brasil. Há muitos Brasis no Brasil. E no caso, então, da educação, há muitos planos de responsabilidade, o municipal, o estadual, o federal. Aquilo que eu venho para o Brasil e contato com a realidade brasileira desde 1979. E aquilo que eu constato nesta longa duração é que mudou muito. E então na educação mudou muito. O Brasil foi um país onde, historicamente, até a começar pela colonização portuguesa, que deu muito pouca importância à educação, muito pouca. Isto é, o Brasil é dos últimos países da América Latina a ter universidades. A expansão da escolaridade é muito mais tardia do que em países como a Argentina, o Chile e de outros da região latino-americana. A percentagem de despesas com a educação foi muito baixa durante dezenas e dezenas de anos. As elites brasileiras temiam que o povo tivesse uma educação de exigência, uma educação de qualidade. Isso é um facto. Mas também é um facto que nos últimos anos, e agora, há um esforço imenso de mobilização de meios. Um esforço das políticas públicas, nomeadamente dos governos federais, de muitos governos estaduais, mas também uma nova percepção da sociedade. A sociedade percebe que a educação pode ser um meio de melhorar de vida. Hoje as famílias, e vocês aqui num grupo como a Anhanguera, com faculdades espalhadas sobretudo em cidades de pequeno e médio porte, veem que as famílias, que os jovens hoje fazem um esforço imenso para estudarem. E, portanto, não é um problema apenas... a resposta a esta questão não é apenas uma resposta dos governos, dos políticos, é da própria sociedade. E há uma questão, e se eu me permito, utilizando este espaço, que pode ser extremamente importante para o futuro do Brasil, que é que a sociedade, os jovens, tornem-se mais exigentes. Isto é, não é o facto só de terem escola e terem educação, é que aprendam efetivamente, isto é, que as famílias sejam mais exigentes, que os jovens sejam mais exigentes, que os professores sejam mais exigentes, porque quando nós somos mais exigentes, superamos. Quando nós somos mais exigentes, os políticos têm de acompanhar com políticas públicas. Quando nós não somos exigentes, tudo o que nos dão chega. E aqui é um exercício de cidadania. Agora, por exemplo, no Brasil discute-se muito os fundos do pré-sal e das grandes riquezas naturais que o Brasil tem. Uma parte dessas grandes riquezas tem que ir obrigatoriamente para o combate às desigualdades sociais e tem que ir obrigatoriamente para
o desenvolvimento educativo. E que esse desenvolvimento educativo seja fundamentalmente uma questão de nação e, sobretudo, a partir de um princípio: dar mais a quem mais precisa. Muito bem, professor. Nós temos aqui algumas perguntas, né, que vão ao encontro do que a gente estava comentando, principalmente em relação à questão dos métodos, né, da questão do modelo, esse modelo antiquado de 3 séculos atrás. E aí o Caio César, ele pergunta para o seguinte: isso limita, por exemplo, o aparecimento, a possibilidade, né, das crianças ou dos jovens se desenvolverem, aqueles que têm algum tipo de potencial, de que esse potencial não apareça ou não se sobressaia? Vamos ver, a escola foi criada e o professor foi treinado para ensinar aquilo que nos manuais de didática de há umas décadas atrás chamavam o aluno médio. E havia sempre numa sala aqueles que eram muito inteligentes e que aprendiam muito, e aqueles que eram muito fraquinhos e que eram destinados a reprovar, a chumbar, como nós dizemos em Portugal, isto é, que não tinham. E havia, naturalmente, se admitia que uma parte dos estudantes, no final do ano, reprovasse. E mais, há áreas, por exemplo, ainda hoje, como a matemática, em que um professor que tem elevados níveis de aproveitamento é, de certeza, um mau professor, porque na matemática se tem que se reprovar muito para ser bom professor. Porque a matemática é uma coisa muito difícil. É uma coisa muito difícil, e como é muito difícil, isto é, uma grande parte das crianças não tem êxito escolar. A primeira grande desafio que nós temos que ver é este: como é que todas as crianças aprendem? E todas as crianças não aprendem todos ao mesmo tempo, do mesmo modo, com o mesmo ritmo. Aprendem com ritmos distintos. Há crianças que, pelas suas deficiências de natureza física, por exemplo, ou de nascimento, ou outra, nunca aprenderão as equações na matemática, nunca aprenderão uma língua estrangeira, mas podem ser autónomos. Podem aprender até a ler, mas podem aprender a contar o dinheiro, a ir fazer uma compra, a não serem enganados, a representar bem, a ter um emprego, a ser, por exemplo, telefonista. Porque é que uma criança, um jovem considerou-me Down não pode, por exemplo, ser telefonista? Como pensar, professor, essa relação entre a individualização e a massificação da educação? Esse é o grande desafio. Aquilo que nós, nas ciências da educação, chamamos a pedagogia diferenciada. Ou seja, encontrar modos de responder a esta questão. Como é que eu, em vez de ensinar a todos do mesmo modo, ao mesmo tempo, ensino em grupo, ensino de modo diferenciado, conforme os ritmos de aprendizagem, mas sempre com o objetivo: levar cada jovem ao máximo das suas potencialidades, que pode ser o de um grande cientista ou aquele que ficará por um trabalho modesto, mas que aprendeu até onde podia. Esse é o grande objetivo da escola hoje, que é um objetivo também de cidadania. É também um objetivo de cidadania. Não é, sobretudo, eu costumo dizer que hoje a escola, e sobretudo o discurso sobre a escola, está colonizado pela economia. Hoje, sobretudo, fala-se em função da produtividade, da competitividade, mas é também um desafio de cidadania. Como é que os jovens de todas as camadas sociais, quaisquer que eles sejam, podem se apropriar da beleza do conhecimento? Essa é que é a questão. Essa é que é a questão. E, no fundo, este velho, grande objetivo, que de alguma forma está no melhor das aspirações humanas, foi o centro da Revolução Francesa e de muitas das revoluções, que é a da igualdade de oportunidades. E a igualdade de oportunidades não é apenas uma questão formal, é criar condições para que a escola seja um local de sucesso.
E um local de sucesso é onde se aprenda e se seja feliz. Agora, eu não tenho dúvidas que isto é uma utopia, no sentido de que Paulo Freire chamava inédito viável. Mas nós movemos-nos por utopísticas, nós movemos por este inédito viável. Claro que este inédito viável é muito contraditório com muitas das sociedades, que são desiguais, competitivas, etc. E nós não podemos estar, ao mesmo tempo, na escola a criar, no fundo, bolsas completamente separadas da sociedade. Mas se nós queremos que o homem não seja lobo do próprio homem, que o homem, que seja possível, no século XXI, e nós estamos a aproximar do fim, neste grande desafio, eu costumo dizer que o maior desafio das sociedades no século XXI é permitir que os seres humanos possam viver juntos. E isso é uma coisa muito difícil. É vermos o mundo de hoje, com as suas guerras, por diferenças de religião, mas também no Brasil, por diferenças de classes sociais. Os ricos vivem fechados nos seus condomínios, nas suas casas gradeadas, com segurança durante 24 horas, com medo de se deslocarem em determinadas regiões. Eu vivo num bairro em que até alguns chegam de helicóptero, porque não andam de carro. Eles são muito, muito ricos, mas estão sitiados no meio de alguma pobreza. Isto é, e como é que nós saímos deste círculo? Como é que nós podemos viver juntos? Como é que, se você é católico, se é de uma religião diferente, se é muçulmano, se é negro, se é branco, se é de população indígena, como é que nós podemos coexistir nas nossas diferenças? Esse é o grande desafio. E é também um desafio da escola. Porque é que aconteceu em sociedades tão polarizadas como o Brasil? A escola pública é dos pobres. E quem tem algumas expectativas arranja uma escola fora disso. E o que é que acontece? Os meninos das classes altas e das classes médias altas, nunca contatam com os pobres. E nós sabemos que uma das questões principais é a socialização. A socialização com o outro, com aquele que não é igual a mim, é fundamental. E eu, se me permite, um olhar de quem vem ao Brasil, de que gosta imenso do Brasil, que sente no Brasil como uma sua segunda pátria, é, no fundo, o grande desafio é voltar a ter escolas pluriclassistas, isto é, de várias classes sociais, de vários grupos étnicos, onde se possa, em que os nossos filhos sejam educados não apenas com os seus iguais, mas com a diversidade que o Brasil tem. Esta enorme diversidade. E essa enorme diversidade não é só para existir no carnaval lá fora, é para existir nos espaços públicos. E o espaço público mais importante é a creche, o jardim-escola, é a escola. É esse espaço. É a universidade. É aí que nós devemos construir as nossas sociedades. É o espaço onde a criança e o jovem passam a maior parte da sua vida. Faz a sua vida. E, portanto, esse espaço deve ter a diversidade. Não tem apenas os meninos iguais uns, loirinhos, de olhos azuis, todos muito bonitinhos. Ou num bairro de favela, todos... Isso está estudado por nós já há muito tempo, desde os anos 60, por exemplo, nos Estados Unidos, se encontraram esquemas de as escolas terem alunos de outras regiões, mas para toda essa diversidade. E esse é seguramente o grande desafio, é voltar a ter escolas pluriclassistas, pluriétnicas, onde a diversidade esteja presente. Professor, infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Vários elogios, assim, inúmeros elogios à palestra, ao conhecimento e às contribuições que o senhor trouxe para a gente hoje. Eu vou finalizar com uma pergunta que nós fazemos justamente isso, né? Justamente somos um país, né? País colônia que recebeu durante séculos
esse modelo educativo, que é um modelo que veio da Europa, um modelo europeu ou um modelo da América do Norte, e temos aí um grande desafio de superar, como você disse, esse modelo em relação à questão da diversidade. E aí a pergunta é, nós sempre nos comparamos, né, com o exterior, a nossa referência ao exterior, os autores que nós lemos, a maioria desses autores são autores que vêm do exterior e por isso esses modelos, né, que nos chegam são os modelos da Europa, os modelos da América do Norte. E a pergunta é, né, uma pergunta muito simples, a diferença lá e cá, né, nós temos essas grandes diferenças em que o Brasil pode aprender, né, com esses modelos que nos vêm da Europa e dos Estados Unidos, ou, né, algum tipo de contribuição que o Brasil também pode dar para os modelos ou o que acontece no exterior. Essa relação, essa comparação. Olha, eu vou dar uma resposta e depois vou fazer uma confissão. A resposta é a seguinte: a América Latina é um dos maiores laboratórios humanos presentemente. Quem acompanha, como eu, os debates intelectuais, a discussão teórica, sobretudo depois da queda do Muro de Berlim, depois do fim da Guerra Fria e de dois grandes modelos, a América Latina é seguramente, e o Brasil em primeiro lugar, porque é um dos países liderantes nesse processo, um enorme laboratório e, portanto, se há contributos a dar, eu penso que muitos destes contributos hoje são dos intelectuais latino-americanos e que têm de encontrar formas desses contributos terem maior visibilidade. Hoje há um problema, por exemplo, nas revistas científicas, onde a hegemonia anglo-americana é imensa, mas esse esforço tem de continuar, está a ser feito. O Brasil tem desempenhado um papel liderante na mudança desse mapa do mundo, com outros países asiáticos, nomeadamente, e isso é fundamental. A confissão é para dizer o seguinte, digamos, uma parte do facto de eu estar agora no Brasil se deve, e como coordenador de uma rede que é ibero-americana, que é europeia e latino-americana, é de sentir que é nesta parte do mundo que hoje estão a borbulhar ideias, teorias, e de estar mais próximo desse debate. A Europa, a América do Norte, vive um período muito defensivo. Nós assistimos a uma ofensiva muito, muito grande do neoliberalismo, para simplificar, e os povos estão hoje numa atitude muito, muito defensiva. Neste lado do mundo está numa fase de construção. E aquilo que eu digo sempre é: procurem os seus caminhos e aprendam com os erros dos outros. Isto é, uma região como a América Latina, e em particular o Brasil, não pode nem deve seguir percursos que conduziram e que estão a conduzir a retrocessos civilizacionais imensos, nomeadamente no campo dos direitos sociais, que se assistimos hoje a partir da crise financeira de 2008. Há uma transferência brutal dos rendimentos do trabalho para o capital, há um empobrecimento generalizado em muitas destas sociedades, e aquilo que nós esperamos é que os processos que estão em curso neste lado do mundo aprendam com os erros que foram feitos e que existem nesses países que têm servido como modelo. Muito obrigado, professor. Obrigado pela contribuição. Gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, acompanhando a palestra, o nosso bate-papo com o professor Antônio Teodoro. Agradecer ao professor Antônio Teodoro, a Universidade Lusófona, né, de Humanidades e Tecnologias, e convidá-los na próxima semana. Nós temos a Semana da Pós-Graduação, de 25 de fevereiro a 1º de março. Teremos aí uma semana aqui mesmo no Facebook, pelo Facebook, uma semana de palestras com grandes nomes, e aguardamos você. Um grande abraço e até os próximos encontros. Boa noite.